O Gine Descomplica desse início de ano vai falar mais um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais, mas após os 40 anos de idade. Bem-vindos a mais um episódio. Será que após essa idade, após os 40 anos, existe alguma restrição para métodos anticoncepcionais? O que a gente tem que levar em consideração? Quais são os métodos preferidos e que têm menos risco após os 40 anos de idade? Vamos descomplicar, que não tem nada de complicado nisso. O que muda depois dos 40 anos de idade? Na verdade, a mulher ela sofre mudanças constantes com o envelhecimento. E após os 40 anos de idade, na verdade após os 35, ela já começa a ter um aumento do seu risco cardiovascular. Por quê? A partir dos 35 anos começa a reduzir o seu número de folículos ovarianos, a mulher vai tendo progressivamente a queda do estrogênio devido à redução dos folículos ovarianos, e essa situação de hipoestrogenismo está associada ao maior risco cardiovascular. Quando a gente fala de método contraceptivo depois dos 40 anos de idade, a gente tem que ficar atento para o risco cardiovascular, porque a gente não pode agregar riscos para essa mulher. Então, mulheres obesas, diabéticas ou que já têm alguma doença, algum fator de risco, quando elas atingem essa idade dos 40 anos, esse risco aumenta ainda mais. E mulheres saudáveis, pelo simples fato de envelhecer, também tem esse risco aumentado. Lembrando dos métodos contraceptivos, a gente tem basicamente métodos não hormonais, métodos com estrogênio e progesterona e métodos só com progesterona. A gente vai, após os 40 anos de idade, normalmente preferir métodos sem estrogênio, justamente por conta do risco cardiovascular. As complicações cardiovasculares, como infarto, AVC, trombose, estão relacionadas ao uso do estrogênio, principalmente do etinilestradiol, que é aquele estrogênio sintético, que tem na maior parte das pílulas que a gente conhece. Quando a gente fala de progesterona isoladamente, ou então dos métodos não hormonais, não há esse aumento do risco. É importante ficar atento a isso. Quando a gente tem 40 anos de idade, a gente tem que necessariamente mudar o nosso método? Não! Você tem que ser avaliada quanto ao seu risco cardiovascular. Existe uma série de exames e de avaliação clínica que a gente faz para ver se seu risco cardiovascular é baixo, médio ou alto, e aí a gente vai pensar juntas num método contraceptivo. É importante usar um método contraceptivo após os 40 anos? Sim, porque existe gravidez após os 40 anos. E após os 35 anos, a gente já considera a idade materna avançada, o que faz com que a gestação tenha um pouquinho mais de risco. Existe mais risco de insuficiência da placenta, de uma formação placentária inadequada, que pode cursar com diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, além de malformações fetais, por aquele óvulo já estar um pouquinho mais envelhecido, ter mais chance de cromossomopatias. Eu tô dizendo que se você engravidar com 42 anos isso vai acontecer? É claro que não. Cada caso é um caso, mas o risco ele é aumentado. Então, se você não quiser engravidar depois dos 40 anos, você tem que usar um método anticoncepcional indicado de acordo com o seu risco cardiovascular. Normalmente a gente vai preferir métodos não hormonais, como o DIU de cobre, a camisinha, coito interrompido, mas o DIU de cobre com certeza é o mais eficaz, ou então métodos à base de progesterona, como a pílula só de progestagênio ou o DIU hormonal que tem apenas levonorgestrel. Se você tem alguma dúvida, você tem que contar com a ajuda do seu ginecologista. Aqui eu tô falando de uma maneira geral, mas cada caso é um caso e tem que ser avaliado de maneira individual. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que merece essa informação e até o próximo Gine Descomplica.